Olá, gente, bom dia. Vamos ver se os comentários vão aparecer aqui. E aí, como vocês estão? Alguém que estiver aí pode dizer oi. Tá, já tem alguém aí. E aí, como que foi ontem, domingão, com o Jogo do Brasil? Como foram? Tá. Então, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre jejuns. Na verdade, a gente está num grupo de jejum e sempre dá muita polêmica quando alguém posta um jejum de mais de 24 horas, né? E quem tá aqui no grupo há mais tempo já sabe que às vezes eu coloco alguns posts e a gente já tá tentando repassar essas informações que comer todo o tempo aqui não é saudável, né? Raro exceções de pessoas que são bodybuilders, atletas, que têm uma dieta regrada, que eles comem de uma forma diferenciada, mas é algo muito específico. Para a maioria das pessoas que não faz exercícios intensos, que não tem nenhuma necessidade de criar muitos músculos, de ficar, né, de ter... Para quem é normal, digamos... a gente sempre foi muito colocado na cabeça que o jejum, que comer de tantas em tantas horas era que emagrecia, que você tem que comer para emagrecer. Mas uma coisa muito assim anti-científico é o seguinte: é comer. Oi, Andresa. É comer para perder gordura. Por quê? Por que a gordura serve? Por que a nossa gordura tá aqui no nosso corpo? Ela serve para que o nosso corpo tenha ali uma reserva que... Imagina se a gente tivesse que ter comida o tempo todo para poder sobreviver. Ninguém estaria aqui hoje, né? Então, o nosso corpo, ele é sábio. Então, quem tem gorduras em estoque, principalmente quem já está acima do peso, que é a maioria das pessoas que estão aqui no grupo, é que tem gordura em excesso, tem alimentos armazenados em excesso, né, Graciele? Então, é meio ilógico você pensar que você tem que comer para gastar essa gordura. Se a gordura é um alimento armazenado e é ela que é queimada durante o jejum, então por aí a gente começa a pensar, mas de onde surgiu essa história de comer de tantas em tantas horas? Foi muito depois aí quando começou as indústrias a fabricarem muitos alimentos. Você pode ver que tem comida para todos os lados, né? A gente vê comida na TV, no outdoor, no cinema, tudo é comida, tudo você tem que comer. Então, assim, a gente tem muito estímulo, porque essa comida precisa ser vendida, né? A gente precisa comer para alimentar uma grande indústria. E muitas pessoas não param para pensar, porque é gostoso comer, né? E a gente realmente precisa comer para sobreviver. E a comida, bom dia. A comida é bom, é muito agradável ter momentos com a família, com os amigos, com comida, é sempre muito bom. Mas assim, os excessos é que a gente está tentando falar aqui. Tanto excessos quanto para mais quanto para menos. A semana passada eu não quis falar muito sobre a questão da malhação, mas muita gente ficou questionando e falando. A malhação abordou um pouco dessa questão do jejum, mas vinculado a um transtorno alimentar. Para quem não sabe, eu já faço faculdade de psicologia porque eu quero justamente entender essa questão de alimentação. Por que a gente tem tanta questão vinculada à alimentação, tanta questão emocional? É muita coisa que é vinculada à alimentação. Então, a malhação fez esse alerta, porque realmente tem adolescentes com problemas alimentares, tá? Mas não é um caso que a gente coloca aqui no grupo das pessoas que estão acima do peso. Quem tá abaixo do peso deve jejuar? Óbvio que não, né? Se a pessoa já tá magra, já tá com deficiência de vitaminas, o jejum não é para ela. O jejum que a gente aborda aqui no grupo é um jejum para pessoas que estão com excesso de peso, né? Para pessoas que passaram a vida inteira tentando emagrecer, comendo e não consegue, porque a comida vai estimulando, comer muitas vezes ao dia acaba colocando a pessoa mais ansiosa, mais compulsiva. Então,
Oi, Elaine. Então é uma questão, assim, se a gente for parar para pensar e questionar, a malhação ela não é um modelo, um exemplo científico para a gente seguir, né? Ela estava falando de um transtorno que ainda bem que não é o caso das pessoas que estão aqui no grupo que querem emagrecer, porque estão com excesso de peso. E assim, ó, quando alguém posta, fiz 40 horas de jejum, tá? Eu não tô aqui dizendo para você fazer 100 horas, 50, 10, 20, não sei. Eu nunca... o que eu falo, o que eu posto aqui é que tem protocolos e você, mediante a sua necessidade, você vai escolher o seu protocolo, ok? Mas para pessoas que já estão adaptadas, que têm excesso de gordura, que querem fazer um jejum de 2 dias, de 3 dias, vem um monte de comentário muito maldoso, criticando pessoas até grosseiras, agressivas, por uma pessoa que a pessoa tá falando da vida, da experiência dela, né? Então, quem sou eu para julgar? Eu acho que cada pessoa deve saber o seu equilíbrio, consultar seu médico, ver. Mas se a pessoa tem excesso de gordura, daí se ela vai, por exemplo, num rodízio de pizza, ok, ninguém fica falando, olha, ela comeu um monte de pizza. Se alguém posta aqui, ai, jaquei, todo mundo vem dizer, ai, ok, tudo bem, recomeça. Aí toca, ok, comer demais não tem problema, mas quando a pessoa faz um jejum esporádico, porque ela não faz todas as semanas 30, 40 horas, ela faz uma vez ou outra, né? Então não é algo contínuo, que são jejuns intermitentes, né? Então aí vem um monte de gente falando, metendo, achando um absurdo. Mas é para vocês, essas pessoas que acham tudo um absurdo, repensem. Por que você acredita que você tem que comer o tempo inteiro? Entendeu? E o que move os nossos hábitos, isso já falando um pouco de psicologia, são as nossas crenças. Então, no que você acredita? Eu acredito que eu não consigo ficar 2 horas sem comer. Realmente você nunca vai conseguir, porque você fica só pensando em comida. A comida tá ali o tempo todo. Se você começa a pensar, não, peraí, tem base fisiológica. O Dr. Jason Fung, que eu posto aqui, tá falando que ficar em jejum, às vezes, jejuns mais prolongados e esporádicos, não vai te matar, né? Pra você ficar numa desnutrição profunda, você tem que ficar meses e meses, assim, em jejuns, assim, absurdos. E não é o que a gente fala que é, totalmente ao contrário. Mas, enfim, se eu já sei que tem bases, que os muçulmanos fazem jejum, que os judeus fazem jejum, que os cristãos fazem jejum há milênios. Então, o que acontece? Por que eu não posso começar a pensar, não, se eu ficar lá 16 horas, ou 15 horas, ou 24 horas, eu preciso emagrecer, então eu preciso achar. Mas se você não se sente confortável, se é muito sofrido, uma penitência, é muito mais baseado na sua crença do que no seu corpo. Então começa a pensar, se não é para você, se você não consegue lidar com essas horas, com essa abstinência, ok, é algo seu e você deve respeitar o seu corpo. Mas há pessoas que conseguem e que buscam isso de uma forma, né? Elas não estão... Aqui a gente raramente, nunca vi pessoas falando, fiquei muito mal com o jejum. Eu não vi ninguém aqui no grupo relatando. Acontece que as pessoas desmaiam, tem problemas, porque elas comem um monte de porcaria e comem em excesso, aí elas resolvem do nada fazer jejum. E aí o que acontece? O corpo vai, óbvio, sentir algo muito brusco, muito drástico. Então, toda aquela comida, aquelas bobagens que você comeu cheio de açúcar, na hora que você vai fazendo o jejum é uma espécie de detox, aquilo vai caindo novamente na sua corrente sanguínea, que você vai sentir é como se fossem sintomas de desintoxicação, realmente vai dar dor de cabeça, porque tudo aquilo estava dentro de você, só que você não sente, o corpo estava adaptado, estava dentro das tuas células de gordura, quando isso é exposto novamente, você vai ter essa sensação. Então o ideal é começar com uma alimentação mais limpa, não sei lá se tem gente que fala da low carb, mas assim, mais legumes, mais vegetais, mais frutas, comidas de verdade, proteínas boas, gorduras boas, e aí teu corpo vai se adaptando mais aos poucos e com o jejum vai se tornando natural, entendeu? Porque daí o que acontece? Você para de...
com esse excesso de picos de insulina, açúcar, que essa questão instável que te deixa com fome, te deixa irritado. Quando o teu corpo começa a trabalhar de uma forma energética mais estável, o que acontece? Você vai ficar mais tranquilo, não vai oscilar tanto, não vai sentir tantos movimentos bruscos aí, entendeu? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, assim, como a gente sabe, o jejum tem muitos efeitos, tá? E esse jejum de 2 dias, para quem já fez, sabe que é um efeito, às vezes, da autofagia, da limpeza do corpo. Tem até o prêmio Nobel, que ganhou um prêmio da medicina, porque ele estudou nas células, nas organelas, que na verdade, nossa biologia, fisiologia, ela tem suporte para isso. O que acontece é que o nosso dia a dia, o nosso psicológico tá viciado em comida. A gente tá viciado em comida. A gente quer comer o tempo todo porque é legal, porque é gostoso. E ficar sem comer por um tempo, isso se torna algo pro psicológico muito mais complicado do que pro teu fisiológico. Só que como a gente não consegue separar o corpo e a mente, então tudo que tiver na mente, primeiramente vai refletir diretamente no seu corpo. Então, para você ter um corpo magro, adaptado a comer menos, primeira coisa que você deve trabalhar é a sua mentalidade, a sua forma de enxergar a comida e a importância que ela tem na sua vida. Entende? Então, é procurar coisas que te façam mais, que te realizam mais do que a comida. A comida, ela tem um efeito muito rápido, né? Você come um pedaço de bolo, é questão de minutos, né? Muito rápido. Só que aquilo que ela vai fazer no teu corpo vai demorar mais tempo, né? Aquele boom de açúcar e tal. Mas é a questão, toda vez que você come, coloca toda aquela tua energia, aquela vontade de comer bolo. Você come e vai cedendo sempre. Não vivo sem bolo, realmente o teu psicológico vai dominar nesse aspecto. Então, sempre pense nisso. O teu corpo é reflexo das tuas crenças, da tua mente. Tá bom? A Maria tá perguntando como é que faz. Vai lá na publicação fixada, vocês vão lá no topo do grupo. Procurem, tem vários links explicando posts. Eu vou deixar essa live salva também para quem não assiste, tá? Gente, tem muita gente que descreve que conseguiu emagrecer. Leiam essas pessoas que tiveram sucesso. Elas sempre respondem o que elas fizeram, como elas fizeram. É muito interessante vocês saberem procurar o método que seja mais adequado para cada um. Tem gente que não consegue passar de 16 horas e consegue emagrecer. Tem gente que não consegue fazer uma low carb tão restrita, mas consegue emagrecer porque ela diminui as quantidades. Sempre pensem, né? O jejum é uma forma natural de você diminuir as suas quantidades. Diminuindo as quantidades da sua boca, o teu corpo vai ficar mais acessível, as tuas gorduras vão ficar mais acessíveis para ser queimada. Quanto menos entrar, né, pela alimentação, e aí a tua alimentação estocada, que a tua gordura vai ser queimada com mais facilidade. Entendeu, gente? Um beijo pra vocês e eu vou tentar responder alguns comentários aqui. Sigam lá também, eu vou deixar o link do Instagram, que a gente tem um perfil para quem não segue lá no Instagram. Eu sempre faço uns posts também resumidos e são bem interessantes, tá bom? Beijinho pra vocês, até mais.